presença do Alex Ruffo aqui fazendo co-host, o Bola tá tudo certo, só pra avisar que semana que vem ele tá de volta, tá se cuidando, o gordinho precisa se cuidar. Uma pergunta que eu tenho, assim, acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, Sérgio. Muita gente na compra de um automóvel, né, que eu acho que é a maior compra depois de uma casa, né? Sim. O cara compra uma casa, eu acho que é o maior... É a maior compra. Maior patrimônio. O automóvel, né? A pergunta que fica é, por que as pessoas... eu acho que isso vai acabar, assim, a mentalidade. Ela compra um carro sempre pensando na revenda. É a prioridade. Fala assim, mas você vai comprar esse carro, mas e para vender depois? Eu falo, cara, qualquer carro para vender depois é uma merda. Assim, eu não vejo mais como antigamente. Você comprava um Gol que passava por 5, 6 pessoas. Tinha essa e essa mentalidade parece que ela não vai embora. Como é que é a mentalidade do mercado hoje? Do cara que compra o carro, o que ele tem que pensar? Qual é a prioridade do pensamento do consumidor? Comprar o carro pensando na revenda, comprar o carro para si, quanto tempo gasta, qual é o tempo médio e qual é o poder de compra que você, com sinceridade, pode dizer para o cara que está ali do outro lado? Eu diria o seguinte, hoje as pessoas não gostam mais de automóvel que nem antigamente. O jovem, por exemplo, eu tirei minha carta com 18 anos e 2 semanas. Hoje você tem um monte de jovem de 23, 24 que não tem carta, andam de Uber. Então, se você vê o automóvel como um bem para se locomover e não como um bem que você gosta, é normal você comprar ele pensando quanto vai custar o custo total dele, ou seja, o consumo, por quanto eu consigo revender, etc. Mas, por exemplo, você vê a Toyota no Brasil. A Toyota é um carro racional. A Toyota tem 9% do mercado brasileiro, não tem 20%. A Fiat tem 20%. Então, tem outras coisas que fazem o brasileiro comprar carro, porque brasileiro, em relação a outros países, por exemplo, o Chile, que você estava comentando, o chileno não gosta de carro. O Chile é um país, lá é assim, compra carro sem nenhum equipamento, tudo. O chileno, pelado. O chileno é assim, todo mundo que trabalha com o Chile fala, aquele mercado lá é um mercado terrível. O brasileiro não. O brasileiro ainda gosta de carro, ele quer uma roda mais bonita, ele quer uma roda maior. Uma coisa interessante, roda maior aumenta consumo, ninguém sabe. Aumenta o atrito, né? Aumenta o atrito, é mais pesado, mais peso suspenso, etc. Roda maior, um carro com roda de aro 20 em vez de 18, aumenta de 8% a 10% o consumo a 120 por hora. Ninguém sabe. Incrível. Aí, ó. É incrível, ninguém sabe. É que nem chuva. Chuva também aumenta o consumo, 20%. Aumenta a resistência, né? Aumenta 20%. Aumenta 20%? 20%. Olha que loucura. Vamos sair só no 130 seco, por hein, hora. Carioca? Hã? Vamos sair só quando tiver Por isso certo, que hein? barco é tão caro. Da piada boa. Porque você tem a chuva, você tem a resistência, Claro. as gotas de água que estragam o coeficiente aerodinâmico, e depois, quando o carro anda, a roda ela tem que tirar a água que está entre elas. Mais um trabalho. Joga energia. E toda aquela água que você vê lá fora, quando você anda atrás de um carro numa estrada, é energia jogada fora, essa água que aí levanta. Que o carro teve que fazer um esforço a mais para poder tirar aquele Exato. obstáculo. Quando você pensa, parece óbvio, mas ninguém percebe. É um atrito, né? Só que isso em carro elétrico, por exemplo, Puta, você perder 20% de autonomia é complicado. Então, assim, eu acho carro elétrico sensacional para Uber, táxi 99, quem não viaja, uso urbano, etc. Para viajar, tem muitas restrições. Mas você vê alguma possibilidade de melhora disso aí ou não? Não, porque o celular, se você arrisca numa bateria, daqui 2, 3 anos todo mundo jogou o celular fora. É verdade. O carro dura 15 anos, 20 anos no Brasil. Quanto tempo vai durar uma bateria de um carro? Fala em 10. Fala em 10 anos. Não, 10 é a garantia, 8 é a garantia, ele dura mais. Ela vai perdendo capacidade, que nem bateria de celular, mas ela dura mais. E muitas vezes o carro termina antes do que a bateria, né? Exatamente. É exatamente isso. O carro carro vai- acaba... E o que fazer com essa bateria? Já tem uma finalidade? Depois você pode montar um power bank e você guarda a energia. Por exemplo, você capta energia de noite, quando a energia é mais barata, e você usa ela durante o dia, a bateria que for armazenada na bateria. Ou você coloca prédios de baterias perto de eólicas, quando não tem vento você usa aquilo,
Entendi. ou em energia solar. Vai servir para isso, então? Vai servir para isso. Tipo um HD de bateria. Exatamente. Armazenamento. Vai funcionar super bem. Quer dizer, a Dilma, então, ela falou uma coisa que... Estocar vento. Olha aí, Sabe ó. que eu vi um negócio da Tesla, muito interessante, você já deve ter visto isso, lógico, de um sistema, não sei se está operante, um sistema onde eles aproveitavam, o Elon Musk ia aproveitar a bateria que não serve mais para força motriz, como um capacitor de energia em casa, e você ainda tinha um pacote com a telha de casa da Tesla. Então você jogava, ou seja, uma célula fotovoltaica, você armazenava a bateria, mas isso falando do descarte de bateria, Exato. foi a resposta dele do descarte de bateria. Exatamente E aí isso. você utiliza aquela bateria como um capacitor. Falando de Elon Musk, eu tenho uma dúvida de coisas que eu vi na Califórnia, que eu não vi mais agora que eu fui para Los Angeles, de níveis de condução, carros autônomos. Há 10 anos atrás, a gente falava muito aqui no Brasil, que era muito incipiente ainda. Ao Google, né? Testar os carros. Então, né? nível 1, nível 2, nível 3, o cara cruzar o braço, o cara dormir no nível 5, sem volante, aquela coisa toda. Eu testei lá, inclusive, eu andei num carro da Waymo, a convite do Google, ali em Mountain View, aquela região toda controlada e tal. Quando começou a aumentar a história dos elétricos, eu senti que foi colocada uma cortina de fumaça em cima disso, a legislação também, principalmente na Califórnia, para você não ter a culpabilidade, responsabilidade. Então, assim, e ninguém mais fala só fala do ADAS, né? Ou seja, daqueles sistemas autônomos que trabalham para a segurança. É isso mesmo, Abílio? Você acha que a gente nunca vai ter o nível 5, o nível 4? Isso já é obsoleto? Obsoleto que eu digo assim, a gente não precisa disso e estavam levantando uma bola muito incipiente? Assim, tem vários problemas com carro autônomo que não tem solução. O primeiro deles, se tem um acidente, quem é culpado? E isso daí, quando você tem vai ter bem menos mortes o dia que tiver carro autônomo. Mas quando tiver um carro autônomo que atropela uma criança em vez de atropelar um cachorro, quem é culpado? A escolha, né? Então, primeiro, depois é assim, você tem um grupo de 4 pessoas atravessando a rua, uma senhora de idade, junto com uma outra senhora de idade e 2 garotos. Quem se atropela? Então, esse tipo de problema não tem solução. E assim, como é que você faz para fazer alguém pagar pelo acidente? Então, isso assim, por enquanto não acharam solução. A segunda é o trânsito com carro autônomo vai aumentar uma barbaridade, mas uma barbaridade. Eu vou explicar. Você mora em Brooklyn, você pega um carro autônomo e vai para Nova York. Para você estacionar teu carro em Nova York, custa $30, 2 horas. Você sabe daqueles prédios. Caro, né? Você vai no dentista, você programa teu carro autônomo e fica dando voltinho do quarteirão, porque o carro autônomo elétrico gasta centavos por hora para rodar. Então ele fica rodando a volta do quarteirão, você fica uma hora, quando você desce, ele chega lá, te leva e vai embora. Mas o fluxo aumentou. Uma barbaridade. Porque ninguém mais vai soltar o táxi. Você entendeu? Quando ele for autônomo. Você segura o táxi. E se o carro for teu, pelo amor de Deus, deixa o carro lá. Eu tô com um carro autônomo, vou deixar o carro rodando aqui em vez de pagar estacionamento. Esse é o segundo problema que não tem solução. Pô, nunca tinha parado para pensar nisso. Incrível. E tem um terceiro, que esse é gravíssimo. E é assim, o governo ou a Tesla vai saber tudo que você faz com o teu carro, onde você vai, segurança nacional, etc. Então você tem um carro autônomo chinês. Você acha que vão deixar rodar na Alemanha? Nunca. Entendi. Porque aquele carro chinês... A centralina dele está em contato. É claro. Ele vinha até com TikTok, porra. Então, aquele cara lá, aquele carro lá, tudo que ele faz, ele passa perto de base aérea, ele passa perto aqui, ele passa perto lá, e alguém lá fica sabendo de tudo. Então, carro autônomo americano, eventualmente pode rodar nos Estados Unidos, não vão deixar rodar na Europa. O que os caras vêm bisbilhotar aqui? Carro autônomo alemão nunca vai ter autorização para rodar nos Estados Unidos, porque tem base militar, tem um monte de coisa. E carro chinês, então, esquece. E o fato é que o carro autônomo ele tem milhares de informação que são confidenciais em cada país e que o país não quer. Por exemplo, eu vendo caminhão elétrico. As empresas que compram o caminhão elétrico pediram
para a gente desligar toda a telemetria. O carro vem, eu tiro o chip, eu assino um documento. Porque a DHL, que é meu cliente aqui, ela fala, eu não quero que a Jaque na China saiba quem são meus clientes e o que meus caminhões fazem o dia inteiro. Aí eu falo, mas eu vou te falar, quando a bateria não está boa. Você fala, não, eu não quero. Deixa para lá. JBS, mesma coisa, cliente nosso maior cliente. Caminhão elétrico. Não. Telemetria, eu coloco. Para o concorrente não roubar a informação, não né? é concorrente, é onde ele vai com o carro dele. Vai ter o um problema database dele. à disposição. Senão, alguém fica sabendo todos os teus clientes, como se funciona. Mas não dá para dizer, não dá para você desenvolver, alguma empresa desenvolver, tipo lá, vou dar um exemplo, o Nelson Piquet parece que tem a AutoTrack lá, que é uma coisa do Nelson, exclusiva e dedicada para o cliente, né? Sim, mas não é de uma montadora. Uhum. Não é a mesma para todos os carros. É tecnologia dele. E ele assina NDA com os clientes, que ele não pode dar informação. Eu te digo, por exemplo, as empresas que fazem telemetria, a gente vende... É assim, o mercado brasileiro de carro elétrico é 50 mil. E não vai crescer. Não vai? Não vai. Para você ter uma ideia, no Brasil, se você está em Belo Horizonte, não tem um carregador entre Belo Horizonte e Vitória. Isso quer dizer o seguinte, se você mora em Belo Horizonte, você tem um carro elétrico, você não vai para a praia. Esquece. Não, você não vai. Não vai. Se você está em Recife e você quer ir para Maceió, você não chega. Não tem carregador no caminho. Se você está em Maceió, você quer ir para Salvador, você não chega. Não tem carregador no caminho. De Belo Horizonte para Brasília tem 2 carregadores. 2. E quando um quebrar, ou tiver alguém lá, você vai ficar 2 horas lá esperando. Brasil não vai ter. O Brasil exporta petróleo, é um país continental, renda média baixa. O Brasil não... Eu achei que os postos de gasolina iam se adaptar, aproveitar os pontos de venda para fazer igual a recarga, de montar uma estação. Não, é outro business. É outro business. É outro business. Então, o que mas esse mercado, por exemplo, eu tive na feira agora, Intersolar, né? E o mercado de placas e de... Sensacional. Então, está crescendo muito, assim. Eu sinto que a matriz energética... Está melhorando. Está melhorando e está mudando, né? Assim, você não acha que, de repente, isso pode complementar? Por exemplo, o cara tem uma... Vou dar um exemplo aqui. O cara tem um puta terreno aqui na beira da estrada, bacana. Ele monta uma fazenda elétrica ali e põe quem quiser comprar aqui e compra. Tá ligado? A conta não vai fechar. Não fecha a conta. Não fecha. Mesmo as placas solares que vão desabar o preço. O problema é o seguinte, vamos supor, o pessoal que vende energia elétrica nos postos vende a R$2, R$3. Pagam 60 centavos. E a conta não fecha. Se você paga... É mesmo? Não fecha? Não. Se você paga 0 em vez de 60 e você vende a R$2,50, também não muda muito, porque pagando 60 não fecha, pagando 0 também não fecha. A conta não fecha, porque esses negócios, eles pifam, eles dão manutenção. Mas e a lojinha de conveniência que o cara vai estar esperando ali, comprando ali um cafezinho, pão de queijo, misto quente? Tanto assim que ninguém investe no Brasil. Nem nos Estados Unidos, não é só no Brasil. Então, a gente... rapidinho, no Tesla, toda vez eu parei, fui fazer um lanche, fui tomar um café, tá ligado? Eu fui ali gastar na lojinha do cara. Porque ou fica no carro no WhatsApp resolvendo uns pepinos, né, 15 minutos, ou você vai ali tomar um café, comer uma água. O que eu valorizo muito dos autônomos, Sérgio, é quando até aquele ponto que ele trabalha para segurança ativa do carro. Que não é nem o 2, é o 2.5. Pronto. Que é isso. Acima disso... isso é bacana. Exatamente. Que se você dorme no volante, pode até levar você para o acostamento, assim, um alarme. Ele percebe que você dormiu. Quando você dá uma freada brusca, o cinto aperta. Isso, ele tem o emergency brake. Não, tem o driver de não deixar bater, o que eu acho balela, aquela história de você pode ficar de braço cruzado ou dormir. Para que isso, né? Não existe isso.